Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético, um dia sobrenatural. Aleluia. Como que está a expectativa do teu coração? Como que está a expectativa do seu coração? Amém? Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe sua vida. Que o Senhor Jesus venha te tomar hoje com unção, poder e glória. Amém? Glória a Deus. Que madrugada poderosa. Continue buscando, continue louvando, adorando. Nós vamos viver um grande estrondo de glória. Amém? Já vai abrindo comigo em Êxodo 39. Amém? Ontem o apóstolo, a Letícia, fizeram uma live tirando boa parte das dúvidas de vocês. Se você não assistiu, assista, tá nos nossos perfis, a live, amém? Tenho certeza que vai sanar muito das dúvidas de vocês. Mas, gente, não tem erro. Você chegou ali, vocês vão perguntar qualquer dúvida, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Olha, conferência nenhuma faz isso, amor? De fazer live, de... Não, todo o evento, ninguém faz isso, não. Cada um se virando, amém? Então, a gente tenta aí facilitar a vida de vocês para vocês já chegar com bastante, com bastante entendimento, amém? Para vocês não perder tempo. Glória a Jesus. Aqui o cafezinho, ó. Vocês aceitam um cafezinho? Shalom, shalom para todos vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso, amém? Como que tá a expectativa do seu coração? Aleluia! Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Nós vamos viver uma estação de muita glória, de muito fogo, de muito poder. Nós vamos viver algo sobrenatural. Amém? Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro de Deus. Obrigada, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Aleluia, glória a Deus. Amém? Sejam todos bem-vindos. Amém. Vou fazer meu café agora, Vai lá, faz o cafezinho. Nós vamos hoje ler Êxodo 39. Vamos ler? Vamos orar para a gente ler, para a gente não enrolar. Amém? Glória a Jesus. Como está a expectativa do seu coração? As minhas expectativas estão trialtas. Estão mais que altas. Estão lá nas alturas. Amém? As minhas expectativas estão nas dimensões celestiais. Feche os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus. Pai, eu quero te enaltecer, quero te glorificar, quero te exaltar, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigada, Senhor, por essas madrugadas, por essas campanhas que nós temos feito, Senhor Deus, nesses 90 dias. Obrigada, Senhor Deus, por cada vida que está aqui, que o Senhor as tome, que o Senhor venha falar com essas pessoas de uma forma extraordinária. Senhor Deus, nós te amamos, Senhor Deus, nós te glorificamos. Obrigada, Jesus, por mais um devocional. Fala conosco, fala aquilo, Pai, que está por detrás da letra. Revela, Senhor Deus, aquilo que só o Teu Espírito pode revelar. Toda honra, glória, poder e majestade ao Senhor. Obrigada, Senhor, por mais um devocional aqui às 4h12 da manhã. Nós já estamos aqui há anos, Senhor, e grandes coisas o Senhor tem feito, Pai. Obrigada, Senhor Deus, por me levantar para servir, Pai, esse povo. Que o Senhor, Pai, levante pessoas também para estar servindo o reino, Pai, nessa próxima geração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe todos vocês, sejam bem-vindos. Abram comigo em Êxodo 39, amém? Nós estamos lendo sobre o tabernáculo, sobre tudo aquilo que Deus pediu para Moisés fazer para a tenda do encontro, tá? Falta 4 dias só para nós terminarmos a nossa campanha. Se eu fosse você, não saía não da frente, não saía não, porque vai ser tremendo, tá? Vamos lá? Glória a Jesus. As roupas dos sacerdotes. Os artesãos confeccionaram belas roupas sagradas de tecido azul, roxo, vermelho, para Arão vestir ao servir o lugar santo, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Bezalel fez o colete sacerdotal de linho finamente tecido e bordou usando fios de ouro e fios de tecido azul, roxo, vermelho. Para fazer os fios de ouro, bateu o metal até formar lâminas finas e as cortou em fios. Com grande habilidade e cuidado, bordou os fios de ouro no linho fino, com fios de tecido azul,
roxo e vermelho. O colete sacerdotal tinha 2 peças unidas nos ombros e 2 ombreiras. O cinturão decorativo era feito dos mesmos materiais de linho finamente tecido, bordado com fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. 2 pedras de ônix foram presas em suportes e filigramas de ouro. Nas pedras tinham sim gravados ou nomes de tribos de Israel. Nas pedras tinham sido gravados os nomes das tribos de Israel, da mesma forma que se grava um selo. Bezalel prendeu as pedras e as ombreiras do colete como recordação de que o sacerdote representa os israelitas. Tudo isso foi feito conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Confecção do peitoral. Bezalel fez o peitoral com grande habilidade e cuidado, confeccionou de modo que combinasse com o colete sacerdotal, usando linho finamente tecido, bordado com ouro e com os fios de tecido azul, roxo e vermelho. Fez o peitoral de uma só peça dobrada de tecido, formando um bolso quadrado com 22,5 centímetros de lado. Fixou no peitoral 4 fileiras de pedras preciosas. A primeira fileira tinha um rubi, um topázio e um berilo. A segunda fileira era composta de uma turquesa, uma safira e uma esmeralda. A terceira fileira era composta de um jacinto, uma ágata e uma ametista. A quarta fileira tinha um crisólito, um ônix e uma jaspe. Todas essas pedras eram presas a suportes e filigramas de ouro. Cada pedra representava uma das 12 filhos de Israel e trazia gravado o nome da tribo correspondente como um selo para prender o peitoral ao colete sacerdotal. Fizeram correntes de fios traçados de ouro puro. Fizeram também 2 suportes de filigramas de ouro e 2 argolas de ouro que foram presas aos cantos superiores do peitoral. Amarraram as 2 correntes de ouro nas 2 argolas do peitoral e amarraram as outras pontas das correntes aos suportes de filigrama de ouro sobre as ombreiras do colete, e em seguida fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam às bordas interiores do peitoral junto ao colete. Fizeram outras 2 argolas de ouro e as prenderam à parte da frente do colete, abaixo das ombreiras e logo acima do nó que amarrava o cinturão decorativo do colete. Prenderam as argolas inferiores do peitoral e as argolas do colete com cordões azuis, para que o peitoral ficasse firmemente preso ao colete do cinturão. Tudo isso foi feito conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Amém? Olha só, outras peças da roupa para o sacerdote. Então, tinha o peitoral, tinha o colete. Olha, Bezalel fez uma só peça de tecido azul, o manto que é usado com o colete sacerdotal, com uma abertura no meio da peça para a cabeça de Arão. A abertura foi reforçada com uma argola para que não se rasgasse. Fizeram romãs de fios de tecido azul, roxo, vermelho e as prenderam à borda do manto. Fizeram também sinos de ouro puro e os prenderam entre as romãs à borda do manto, intercalando sinos e romãs por toda a volta da borda. Esse manto deveria ser usado sempre que o sacerdote realizasse seu serviço, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Confeccionaram para Arão e seus filhos túnicas de linho fino. O turbante especial e os outros turbantes também foram confeccionados de linho fino, e as roupas de baixo foram feitas de linho finamente tecido. Os cinturões foram feitos de linho finamente tecido e bordados com fios de tecido roxo, azul, roxo e vermelho, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram de ouro puro a tiara sagrada e o emblema de santidade. Gravaram nela um selo, as palavras santo para o Senhor. Prenderam a tiara com um cordão azul à parte da frente e um turbante
de Arão, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Moisés inspeciona o trabalho. Assim, a construção do tabernáculo e a tenda do encontro foi concluída. Os israelitas fizeram tudo conforme havia ordenado Moisés. Conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Então apresentaram Moisés o tabernáculo completo, a tenda com toda a sua mobília, os colchetes, as armações, os travessões, as colunas e as bases, as coberturas da tenda, feitas de peles de carneiro, tingidas de vermelho e couro fino, a cortina inteira que protegia a arca da aliança e as varas para transportá-la, a tampa da arca, que é o lugar da expiação, e a mesa e todos os seus utensílios, os pães da presença, o candelabro de ouro puro com suas lâminas simétricas, todos os seus acessórios e o óleo de oliva para iluminação, o altar de ouro e o óleo da unção e o incenso perfumado, a cortina para a entrada da tenda, o altar de bronze com a grelha de bronze e as varas para transportá-los e seus utensílios, a cortina para as divisórias do pátio, a coluna e suas bases, a cortina para a entrada do pátio e as cordas e as estacas, todos os utensílios a serem usados durante as cerimônias no tabernáculo, a tenda do encontro, as roupas finamente confeccionadas para os sacerdotes vestirem enquanto estiverem servindo no lugar santo, as roupas sacerdotais sagradas de Arão e as roupas de seus filhos vestirem durante o serviço. Os israelitas seguiram todas as instruções que o Senhor tinha dado a Moisés acerca da obra. Então Moisés inspeccionou todo o trabalho e, quando verificou que tinha sido feito conforme o Senhor havia ordenado, abençoou o povo. Queridos, eu quero que você entenda que tudo na tenda do encontro foi feito conforme a vontade do Senhor. Amém? Você vai ver que Êxodo tem o quê? Êxodo tem 40 capítulos, então só falta mais um para nós terminarmos. Glória a Deus. Então, até as roupas, os bordados, como era feita a tiara, né, declarando a santidade do Senhor, tudo conforme o Senhor queria, tudo conforme foi a vontade do Senhor. Então, o nosso Deus, ele é um Deus específico, ele é um Deus, né, que planejou e mostrou para Moisés, e Moisés, né, trouxe a visão, e o Espírito Santo estava ali com Bezalel, como que é o nome dele? Eu sempre me enrolo. A Oliabe e os seus artesãos, e eles trouxeram a visão, né? Então, só depois, tá, que tudo estava pronto, que a presença do Senhor veio. Então, o que nós estamos vendo aqui? A tenda do encontro, né? O átrio, o lugar santo e o santo do santo. E hoje, essa mesma estrutura de adoração, de oração, está dentro de nós. O nosso corpo, ele é o átrio, ele é o lugar de sacrifício. A nossa alma é o lugar santo e o nosso espírito é o santo do santo. Amém? Então, quanto mais nós sacrificamos, né, as nossas vontades, desejos carnais, maior é a glória de Deus na nossa alma, que é o que é um quebrantamento, né, transformação do caráter, para daí Deus inundar o nosso espírito e nós sermos tomados de glória. Amém? A unção, querido, nunca vai substituir a obediência. E eu quero que você hoje tome isso como uma frase de impacto no seu coração. A unção nunca vai substituir a obediência. Então não adianta, né? Porque olha só, Saul, ele foi lá fazer o papel de Samuel, né? Matou os animais em sacrifício ali. Mas não era para ele fazer aquilo ali. Era para ele obedecer, porque o papel de Samuel era de Samuel e o papel dele como rei era rei. E ali, pela desobediência dele, né? Ele trouxe o rei Amalequita para talvez se mostrar, deixou o rei Amalequita vir e Deus falou que era para matar. Então, o que eu penso aqui, né? Olhando para esse texto, nós precisamos aprender a obedecer antes de pedir unção para o Senhor. Porque se Deus coloca uma unção na sua vida, mas você faz do jeito que você acha que tem que ser feito, eu sinto muito. Ou Deus vai te deixar um pouco mais no deserto, ou as coisas não vão fluir conforme Deus projetou, né? Como Deus planejou o seu destino profético. Amém? Então, a santidade de Deus, ela não é
uma temporada. Você não vai falar assim, eu tô santificando que eu vou na conferência Global Fire. Não, queridos, a santidade ela não é por causa de um evento, a santidade ela não pode ser mais gerada porque agora, não. A santidade é uma identidade que é gerada em nós, amém? Você tem o cheiro de Jesus? O cheiro de Jesus só vai vir para você, em você, e através de você, sabe como? Uma vez que você se santifica. Então, a santidade é uma identidade. O diabo nos odeia não pela unção, porque ele também carrega poder. Que ele também foi dado poder a ele, que ele deturpou lá quando ele caiu. Gente, Satanás, Lúcifer, era um querubim da guarda ungido. Ele perdeu o despojo que ele tinha de glória, mas ele continuou tendo poder. Mas o que é relevante para mim e para você, que estamos na caminhada? A obediência, a santidade. Então, a santidade ela não é, eu vou me santificar porque eu vou lá receber uma unção. Não, queridos, a santidade tem que ser um estilo de vida. E a santidade é o que te deixa pronto todos os dias. Amém? Deus, Ele está vendo todos os detalhes da nossa vida. Então não adianta a gente querer representar ser santo porque tem um pastor, tem um líder, tem um irmão da fé. Não, nós precisamos, queridos, ser principalmente quando nós estamos sozinhos. Quando você está sozinho, você mantém a santidade que você prega, que vive. E santidade, querido, é um estilo de vida independente. E eu falo para você, Deus vai sondar os seus pensamentos. Quando eu tenho algum pensamento que eu falo, não deveria estar pensando isso. Não deveria estar pensando dessa forma. Eu repreendo, amém? Porque nós temos uma carne, nós temos, né, as emoções, né, da carne, e muitas vezes a gente fica com raiva, fica chateado, não vou mais ajudar fulano, não vou mais fazer isso. Eu falo, não, Deus, eu não posso ter esse pensamento. Esse pensamento tá errado, independente, né? Isso não pode mudar a minha essência. Então, muitas vezes, queridos, a gente representa, a gente se esforça mais perto das pessoas, mas quando estamos sozinhos, né? Então, é igual, por exemplo, você precisa ser santo, independente do lugar que você esteja. Você não pode só, né, ajudar em casa numa temporada. Você tem que ajudar em casa todos os dias. É igual, né, na presença do Senhor. Você tem que ser aquilo ali todos os dias. Não porque, né, por causa de um evento, por causa de alguma temporada. E tem pessoas que quando vai chegando perto de um evento, de uma conferência, essa pessoa se transforma. Mas depois volta tudo a mesma coisa. Então, a santidade é um estilo de vida, é uma identidade, amém? Então, quem carrega a presença de Deus, a unção de Deus, precisa de estrutura. E, queridos, o primeiro passo é a conversão genuína. Você tem que levar Jesus a sério. Negar a si mesmo todo dia, tomar a cruz e seguir Ele. Seguir Jesus é difícil. A porta é muito estreita. Vai ter um monte de coisa que você não vai poder fazer mais. É o Espírito Santo que tem que te convencer. Mas seguir Jesus, queridos, é com porta estreita. A Bíblia vai dizer que a porta é larga para quem está levando a vida de qualquer jeito. Você está entendendo? Não existe. Essa porta larga aí, queridos, é para o inferno. Amém? Mas a porta estreita é para aqueles que vão herdar a salvação. E eu creio, queridos, que Jesus está voltando. E Jesus quer encontrar um povo alinhado. Um povo, queridos, que tem estrutura. Então, continua se santificando. Fala assim, Jesus, me ensina a obedecer. Quando a gente termina a ceia, eu falo, gente, decreta. Jesus, eu me submeto à sua obediência. Jesus, eu me submeto ao teu governo. Jesus, me enche do Espírito Santo. Jesus, fala comigo. Queridos, não é fácil obedecer. Porque muitas vezes a obediência vai inserir coisas que você às vezes não quer fazer. Posicionamentos que você não quer fazer por causa do orgulho, por causa da vaidade, por causa da soberba. Então, independente, eu escolho obedecer ao Senhor e fazer o que Ele quer. Para você, querido, viver essa santidade, você não pode estar impregnado pelo sistema. O sistema desse mundo não pode corromper você. A opinião das pessoas não pode governar a sua vida. E você vai ter que ir contra o mundo, contra às vezes a família. A família pensa uma coisa de você e você está na contramão do mundo e você continua ali. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, quem carrega a presença precisa ter estrutura. Eu ensinei para vocês sobre estrutura. Estrutura é obediência, fidelidade, busca, intimidade com Deus. Vocês querem ter uma unção avassaladora, amizade com o Espírito Santo. Amizade com o Espírito Santo. Gente, vocês vão ter cada experiência
poderosa com Deus, vocês não têm noção. Uma experiência mais sobrenatural que a outra. Então mergulha, fala, Jesus, eu quero mergulhar naquilo que o Senhor vai fazer sobre a terra. Jesus, me capacita. Fala, Espírito Santo, conversa com o Espírito Santo. Senta, põe uma cadeirinha. Fala, Espírito Santo, senta aqui. Como foi seu dia? Como foi seu dia sobre a terra? Como você deve ter trabalhado no dia de hoje, Espírito Santo? Eu quero contar para você um pouco do meu dia. É assim que a gente começa a gerar amizade com o Espírito Santo, conversando com ele como uma pessoa. Tem gente que fala assim, apóstolo, eu tenho dificuldade de orar a Deus e falando. Então pega uma cadeirinha e conversa com o Espírito Santo. Gente, só que a conversa com o Espírito Santo, ela tem que ser na doble via. O que é na doble via? Você tem que perguntar para o Espírito Santo, porque senão você não escuta a voz dele. Espírito Santo, como foi seu dia? Espírito Santo, você tem se alegrado comigo? Espírito Santo, quais são as coisas que eu preciso mudar? Espírito Santo, eu quero te conhecer. Espírito Santo, eu quero que você se revela para mim. Espírito Santo, eu quero sentir a manifestação do seu toque. Queridos, tenha um horário. Eu sei que você já faz seu devocional, mas tenha um horário para você só falar com o Espírito Santo. Falar, Espírito Santo, eu quero ser a sua melhor amiga. Eu quero ser o seu melhor amigo. Amém? Então, o que eu aprendo, né, com esse texto? Que nós temos que ter estrutura. Amém? E, gente, eu quero que vocês que vão esse ano na conferência, eu quero que vocês venham alcançar um alto nível de maturidade espiritual. Amém? Então, por exemplo, eu quero que vocês aprendam a guerrear e não deixar o diabo contaminar vocês. Então, por exemplo, não deixa ninguém falar pra você que, tipo assim, às vezes minar, você não vai receber igual esse povo, não vai ser desse jeito que você tá pensando. Não fala demais, fica na sua, consagra, fica quieto, amém? Se alguém vier pra você e falar assim, fulano, eu tive um sonho ruim que você não me conta. Isso é estratégia do diabo, pra minar você. Isso é estratégia de Satanás pra minar você. Não me conta. Não me conta, porque eu já rejeito isso em nome de Jesus. Fala assim, olha, eu vou viver um grande avivamento agora, eu não quero saber de sonho, porque o Senhor me protege. Queridos, vocês precisam vigiar. Amém? Vigiar. Pode ser sua mãe e seu pai. Fala, não me conta, tá repreendido. Gente, nós estamos debaixo de 90 dias de oração. Então, às vezes o diabo não chega, né? Chega por uma via que ele fala, eu vou chegar por aqui, eu vou armar um triplex na cabeça dessa pessoa. Às vezes você vai sonhar lá que foi na conferência e não conseguiu receber. Aí você já coloca aquilo na cabeça. Você já rejeita no nome de Jesus. Aí às vezes alguém tem um sonho, né, de um acidente. Isso aí já é pra você ficar com medo de ir. Gente, nós estamos orando há 90 dias, orando por todo mundo. O povo vai continuar orando por você. Amém? Eu não interessa quem seja. Eu falo, ó, não conte pra mim. Na altura do campeonato, até você pode ser usado por Satanás. Eu falo na tora. Não conte para mim. Nós estamos debaixo de 90 dias de oração e jejum. Eu não acredito que Satanás tenha poder de fazer nada. Então eu já rejeito esse sonho em nome de Jesus. É isso. Amém? Por quê? Porque nós temos que ter estrutura. Nós temos que ter discernimento. O que Deus vai derramar é grande. E Ele vai tentar sorrateiramente. Quando Ele não conseguir te impedir de chegar, Ele vai tentar te impedir de receber. Então não deixe Ele armar um triplex na sua cabeça. Queridos, Jesus não fala com você? Toma posse do que Ele falou para você, do que você tem visto nas orações. Amém? Então, eu sou esse tipo de pessoa. Eu sei o que Deus me mostrou e eu sou obstinada. Vamos para cima, amém? Então, nessa reta final, se consagre mais ainda para que você viva essa manifestação de glória, amém? Certo? Irmãos que mandam coisas sem pé e sem cabeça, discernimento, sonho, sabe? Se principalmente ruim, vai orar primeiro para ver o que Deus quer com isso, antes de entregar para alguém. Queridos, nessa reta final, não toco no meu telefone e faço uma pessoa escutar todos os áudios para ver qual é o contexto que tem. Não vem para mim nada de ruim, isso aprendi com o meu apóstolo Joel Engel. Amém? Por quê? Gente, eu e o apóstolo estamos à frente dessa conferência. Eu estou na parte espiritual.
Então eu sei o que eu estou gerando e carregando. Eu não deixo nada nem ninguém me contaminar. Amém? Não entro em redes sociais, tá? Só entro para postar ali para vocês os louvores, mas só isso também. Por que que eu estou ensinando isso para vocês? Porque o diabo, ele é sorrateiro. Ele quer armar triplex na minha cabeça e na sua. Então, né, você precisa vigiar. Até mesmo com a pessoa que você mais confia, que o diabo pode usar qualquer pessoa. E muitas vezes você fala, não, mas é minha mãe, meu pai, é uma... Você fala, fulana, não me fala nada de ruim. E repreende, queridos, amém? Repreende tudo de ruim que você receber. Você não é um homem de Deus, uma mulher de Deus? Então, queridos, quando Deus vem te trazer um livramento, já livrou. Amém? Então eu quero que vocês... Gente, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Eu não tenho batalha espiritual desse jeito que eu vejo esse povo tendo batalha. Durante um ano, eu posso ter 1 ou 2 guerras, dura uma semana, dura 7 dias. E sempre é Deus me transicionando de um nível pro outro. Mas passou disso, eu vivo na paz que excede todo entendimento. Não tem bruxa atacando, não tem esse negócio. Gente, minha casa tem um domo de fogo, proteção, tem anjo. Não tem esse negócio de demônio. Não, não tem, gente. Não tem, eu tô falando pra você. A minha casa é uma paz que... Gustavo tá aqui, Gu, que dia que você viu eu falando pra você que eu tô oprimida? Não tem. Não existe, nunca ouvi falar. É eu que tô oprimindo o diabo todo dia. E todas as vezes que nós entramos em guerra, ano passado nós tivemos uma guerra. Nenhuma guerra só, certo? Mas foi para uma transição, amém? Então assim, 1 ano, 1, 2 guerrinhas aqui, e aí nós tira de letra, porque o sangue de Jesus é poderoso e não existe um sangue mais poderoso que esse, um não mais poderoso. Agora, eu não entendo esse povo que vive perseguido por bruxo, oprimido, então tem alguma brecha na sua vida, na sua casa, amém? O meu apóstolo também fala isso. Eu não vivo essas guerras. Queridos, a paz que excede todo entendimento. Eu vivo no paraíso emocional, espiritual. Por quê? Eu estou sempre em consagração e santidade. E eu escolho as guerras que eu vou entrar, tá? Eu fico pegando guerra que não é minha, não. E eu não fico de conversa... quem fala demais dá bom dia a cavalo. Não fico de conversa fiada. Queridos, minha vida é consagrada ao Senhor e esse é o segredo. Amém? Quem fica em história, em conversa fiada, vive se entrando nas guerras e nas opressões, tá? Então é isso. Faz o que Jesus te mandou fazer. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Apóstolo, mas aí você ora pelo povo, o diabo não te oprime? De jeito nenhum. Eu estou em santidade, minha vida está alinhada. Como que o diabo vai me oprimir? O Senhor não acampa os anjos dele ao redor daquele que ele ama? Amém? Então, eu estou trazendo isso para vocês, por quê? Para vocês vigiar, tá? Uma casa que toda hora tem demônio, tem bruxo, então tem legalidade, tem que consertar a vida sua em alguma área, amém? E não é normal, gente, isso aí. Os bruxos, eles estão atrás, né, de destruir os projetos de Deus na terra, amém? Então, assim, você vigia com isso daí, que isso aí é um sinal que sua vida não está muito alinhada com Deus, que tem brecha na sua vida. Sua casa ser visitada por bruxo, e aí o domo de proteção que você levanta e acampa todo dia, ele não funciona. Então tem legalidade, ué. Gente, eu já vi aqui, ó, quando eu lancei o reset, eu vi um domo na minha casa, os demônios furiosos, mas eles não conseguiam estar dentro da minha casa por causa do domo. Eu senti a fúria deles, mas eles não entraram dentro da minha casa. Então eu falo algo pra você, eu não vivo essa opressão, que eu vejo as pessoas falando, e essa opressão, ela é característica de uma vida que ainda não está totalmente alinhada. Ou tem aí brecha na área da sua mente, na emocional. Tem alguma coisinha aí que precisa consertar. Mas, gente, o diabo, ele não me oprime. Existe um cerco de fogo em volta da minha vida, em volta da minha casa. O diabo, ele não me toca. E todo dia eu decreto que é eu que estou levantando para oprimir ele. Amém? Então, vocês vigiam, tá? Glória a Deus. Hoje eu quero trazer para você, amém? Tá? Nós vamos continuar falando, né, sobre a unção de Deus, amém? E uma das coisas que eu quero hoje trazer aqui para você é, nós precisamos aprender que a unção de Deus está toda hora disponível para entrar dentro de nós. A unção de Deus, lembra que eu falei para você que Deus, ele é a fonte suprema da unção. Só que às vezes vocês ficam idealizando que você só vai receber unção se uma pessoa ministrar você.
Eu quero desconstruir isso aí na sua vida. Eu acredito que homens e mulheres de Deus carregam uma unção linda, genuína, que pode ativar algo, né, sobrenatural na sua vida. Só que a fonte da unção desses homens é o próprio Deus. Amém? E eu quero que vocês aprendam a tomar posse da unção todos os dias. Todo dia Deus derrama unção sobre a minha vida. Amém? Então, Deus, ele manifesta o poder dele todo o tempo. Está disponível para nós, tá? E como que ele derrama? Ele derrama, né, através das cortes celestiais, e você toma isso nos teus ossos, no teu espírito. Então, como que a gente sabe que a unção está entrando dentro de nós? Quando você sente aquela glória de Deus, você sente aquele arrepio, você sente o poder de Deus invadindo você, você fica, ai meu Deus, o que é isso, né? A minha prima Neuzinha fica fazendo um tique assim com a cabeça, até engraçado, amém? Glória a Jesus. Então a unção, ela está todo o tempo disponível. Então você precisa ser uma pessoa que está todo o tempo sugando a unção, amém? Gente, eu sou estratégica, eu durmo falando em línguas na mente. Isso aí tá gerando unção para mim, amém? Eu durmo e eu começo a orar em línguas, ou eu começo a mencionar um versículo ou um salmo, e aí eu durmo e aquele versículo vai o quê? Ecoando dentro de mim. Então até mesmo quando eu durmo, tá? Aquele versículo fica ecoando dentro de mim. Glória a Jesus. Ou eu fico ali orando em línguas na mente. Você consegue orar na mente? Eu consigo orar na mente. Amém? Glória a Jesus. Então, a unção vem quem tem fome de Deus. Então, por exemplo, quando esses louvores que eu estou postando todos os dias para vocês, né? Você põe um louvor desse, assiste esse clipe e vê o povo recebendo a unção ali no louvor, você recebe a unção também. A mesma unção que caiu naquele dia ali, naquele clipe que eles estavam gravando, ela vem sobre você. E ela vem sobre você e te enche de fogo. Então, às vezes, você vê num clipe, vendo os levitas adorando e o fogo caindo, e se você tá com fome de Deus, aquela unção pula dentro de você, vem sobre você. E é algo, querido, estrondoso, e é algo assim sobrenatural. Amém? Então, às vezes eu estou com o louvor ligado, orando em línguas, eu começo a sentir a unção entrando em mim. Eu gosto muito de dirigir o carro e lançar decretos, começar a decretar. Eu gosto de decretar um versículo e anunciar profeticamente o que Deus está fazendo sobre a terra. Amém? Então, ontem eu estava voltando lá da Global e aí eu comecei a declarar, né? Eu tinha deixado a pastora Letícia, aí da casa dela até a minha casa dá uns 10, 15, 12 minutos. Eu comecei a declarar, né? Mateus 11, 12. Desde os tempos de João Batista, o reino dos céus é tomado à força e os que usam de força se apoderam dele. Senhor Deus, nós estamos levantando uma geração que entendeu sobre consagração e santidade e através do nosso posicionamento, Pai, nós queremos viver uma dimensão estrondosa da Tua glória. Eu profetizo, Senhor Deus, que o Senhor está largando o odre, Pai, de uma geração que tem fome, que não se dobra ao sistema desse mundo. Então, você pode fazer decretos todo o tempo, amém? Então, eu sou extremamente profética, quando eu não estou orando em guerra, eu estou declarando, mas todo o tempo eu estou sentindo a manifestação poderosa do Senhor. E dá mesmo esse tique, dá esse arrepio. Então colocou o louvor, começou ali, né? Quando você não está dirigindo, que você não vai botar o fone dirigindo. Então você colocou o seu fone, começou a orar em língua, daqui a pouco você entra na dimensão do Espírito. Amém? E eu quero ensinar isso aqui hoje para você, a dimensão do Espírito, tá? Para mim, o lugar onde você mais pode receber unção se chama dimensão do Espírito. Escreve aqui no chat, dimensão do Espírito. O que é essa dimensão do Espírito? Quando nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade. Quando a gente fala em verdade, é com as nossas palavras, é com as nossas reais intenções. Senhor, muda minha história, transforma o meu caráter. Quando nós estamos adorando em espírito, nós estamos, às vezes, orando em línguas, tá? Nós estamos ali orando em línguas, né? E aí, de repente, a gente sai da terra e entra numa dimensão que parece que a gente está imaginando, mas ela é a dimensão do Espírito. E aí você tá com tanta glória ali, sentindo o poder de Deus, orando em línguas, você tá na dimensão do Espírito. Às vezes você não precisa nem orar em línguas. Você tá escutando aquele louvor, você começa a sentir a presença de Deus, certo? Começa a glorificar o nome do Senhor. E aí parece que você saiu daqui, desse espaço terreno, e tá agora imaginando, mas você não tá imaginando. Você tá na dimensão do Espírito. A dimensão do Espírito, você começa a ver você
orando por pessoas, ministrando libertação, né, orando pessoas sendo levantadas da cadeira de roda. Você começa, né, ver você pregando para uma multidão de gente. Então, quando eu, né, me posicionei em Deus, bem lá no começo, eu ia para fazer o curso de residência 2 vezes por semana e era 1 hora para ir no ônibus, 1 hora para voltar, 1h30 para voltar. E eu ia escutando os louvores e eu ia orando em línguas e eu entrava na dimensão do Espírito e eu via uma multidão de gente sendo ministrada por mim. Naquela época eu nem pregava. E, queridos, pela lei natural daquilo que eu era há pouco tempo no mundo, não tinha dimensão eu vislumbrar eu pregando para uma multidão de gente. Não tinha como eu vislumbrar isso. Porque se eu fosse idealizar pelas minhas conquistas humanas e por aquilo que eu tinha no Senhor, era nada ainda. Amém? Nada. Eu não tinha nada, eu não sabia pregar, nem tinha começado a ler a Bíblia direito ainda. Então, quando você sai dessa dimensão terra e entra na dimensão do Espírito, você começa a ver o que vai acontecer. Na verdade, parece você imaginando. E quanto mais você vê, mais você se arrepia. Amém? Mais você se arrepia, mais você sente a glória de Deus. Por quê? Na dimensão do Espírito não tem futuro, presente e passado. Então, quando você está na dimensão do Espírito, você está no local orando e está sentindo o poder de Deus te tomando, você está sentindo exatamente esse poder de Deus de forma real entrando em você. Então, se você acessou esse local, ele já existe e isso vai se cumprir na sua vida. Amém? Então, você precisa visitar, mas isso aí, queridos, é algo no Espírito. Então, eu estou aqui, ó, eu vejo o lugar sendo tomado, eu me vejo sendo tomado, eu vejo orando por pessoas, eu vejo. E você pode fazer isso, e a unção vai descer sobre você todo o tempo, todo dia, em todo momento. Basta você o quê? Ser intencional. Então, queridos, eu gosto muito de orar, mas eu gosto mais de viver, de andar na dimensão do Espírito. Porque na dimensão do Espírito eu sou tomada de unção, sou tomada de glória. Amém? Eu começo a ver, então tira hoje 15, 20 minutos, coloca um louvor e vai. E começa a orar, agradecer, começa a ver Deus usando a sua vida, começa a ver você talvez fazendo missões, começa a ver Deus, né, te usando, veja você ministrando e pessoas caindo no poder de Deus. Amém? E você vai ver tudo isso. Isso não é algo que você começa a orar em línguas, se você já é batizado com o Espírito Santo. Então, eu estou entregando para vocês a fonte do acesso direto. Toda vez que você entra na dimensão do Espírito e começa a ver, você vai. Queridos, se eu entrar na dimensão do Espírito, orando, né, orando em línguas, daqui a pouco eu acesso o que está acontecendo lá na instância. Eu não consigo. É muito violento, é muito forte. Eu consigo chegar um pouco perto. Por quê, queridos? É algo estrondoso. É algo estrondoso. A unção que tem lá é estrondosa. Então eu já vi o que Deus está fazendo. Eu já vi. Amém? A unção, ela vai ficando cada vez mais forte aqui na conferência. Amém? Então eu falo para você, tem algo grande que está sendo retido pelos anjos para que na hora certa Deus vai liberar. Amém? Então, sejam intencionais. Adoração de alto nível, aquela adoração que adora o Senhor. Amém? Adoração que fala que a Ele a glória, a Ele o poder, a Ele a honra. Amém? Falando do que Ele é, do que Ele faz. E aí, nesses louvores, você consegue acessar a dimensão do Espírito. Amém? E você vai ver profeticamente o que Deus vai fazer com você. Então, quando eu me posicionei em Deus, eu via muitas coisas. Eu falava, será que eu estou imaginando isso? Eu falava, meu Deus, eu estou viajando na maionese. Eu falava, mas eu não entendia que eu estava na dimensão do Espírito. E eu começava a ver eu pregando para uma multidão de pessoas. Eu começava a ver as pessoas sendo curadas, as pessoas caindo no poder. Amém? Só que eu ainda não ministrava e as pessoas ainda não caíam no poder. Mas eu já recebia essa unção. Eu já acessava esse local. Eu já via. Então, tudo aquilo que você vê já está disponível para você. Tudo aquilo que você vê já está disponível para a sua vida. Amém? Então, existe uma forma de nós recebermos. Então, eu faço isso muito quando eu estou viajando. Queridos, às vezes é 10 horas de viagem no carro, 8 horas, é 10 horas fritando e sugando a unção. Tem hora que eu sou tomada de unção no carro. Tomada.
né? E principalmente quando a gente vai olhando a paisagem. Então, estou entregando para você uma ferramenta que está aí disponível, é a sua oração em espírito. Amém? Você que ainda não ora em línguas, só adora o Senhor. Deixa a adoração entrar no seu espírito. Entra. É quando o seu espírito se colapsa com a glória dessa adoração. E você entra na dimensão do espírito, amém? Tá? E Deus, Ele quer que você acesse a fonte. Gente, é muito bom receber a unção de um homem e de uma mulher de Deus. Mas o que eu quero ensinar vocês? Tá tudo disponível. A unção que Deus derramou na vida do Benerim tá disponível para você. Por que você não busca na fonte? Você fala assim, nossa, eu não consegui no Benerim, ele estava aqui no Brasil, mas a mesma unção que ele recebeu, Deus tem acesso em Deus e você pode receber diretamente de Deus. Basta você pedir, bater na porta e entrar, acessar. O problema é que você quer atalho porque você não se acha digno de receber do próprio Deus. Eu sou filha, eu tenho direito, eu bato na porta. Queridos, tem dia que eu tô adorando e falo, Deus, envia um anjo aqui agora para derramar uma unção que eu não tenho ainda. Daqui a pouco eu esqueci do que eu falei, daqui a pouco eu caio no chão fritando. Eu falo, o que aconteceu? Eu falo, nossa, é verdade, eu orei pedindo para Deus enviar um anjo com uma porção de unção sobre a minha vida e derramar sobre a minha vida. Amém? Então, queridos, tá tudo disponível, eu sou filho, eu tenho direito. Queridos, o problema é que vocês idolatram pessoas, E outra coisa, já vou avisar. Quando vocês me encontrar lá na conferência ou encontrar qualquer preletor, normal, oi, apóstolo, tudo bem? Abraça, beijo. Sem esse negócio de idolatria, griteiro, queridos. Eu quero repreender a idolatria do seu coração. Você pode vir emocionado, sim, eu vou te abraçar. Mas, gente, muito cuidado, amém? Apóstolo Joel, Emanuel Carranco, eu não consigo pronunciar o nome dele direito, David Gava e tantos outros que estarão ali, são homens e mulheres como eu e você. Então, eu quero vocês comportados, amém? Oi, tudo bem? Né? Shalom, é isso aí, tá? Sem idolatria, queridos, sem idolatria, nós somos todos iguais, nós somos servos de Deus, talvez mais posicionados há mais tempo que vocês, só isso, amém? Então, já fala, Senhor, eu rejeito toda idolatria, eu não sou melhor que vocês, queridos, eu sou talvez mais posicionadas há mais tempo, hoje vocês estão posicionados, amém? Eu estou buscando talvez só um pouco há mais tempo e entendi quem eu sou e tenho identidade. E o Senhor quer fazer exatamente a mesma coisa com você. Então vamos repreender toda a idolatria, amém? Da mesma forma que Deus vai usar o apóstolo Joel, a minha vida, a vida de qualquer homem de Deus lá, a vida dos nossos líderes, vai usar a vida de vocês também, amém? Então, sem idolatria, sem griteiro, sem correr, sem avançar em cima da pessoa, porque senão eu vou ficar muito chateada, porque vai parecer que eu não ensinei nada para vocês, amém? O preletor tá ali não é para avançar em cima. Uai, isso é idolatria, você sabe por quê? Você tem acesso à fonte. Calma, se Deus quiser que a pessoa vá lá e toque na sua cabeça, vai sair, amém? Tanto é que quando, às vezes Deus fala, ninguém toca em mim porque machuca, né? Já tive acontecido eu estar ministrando, não, se uma pessoa querer puxar minha aliança, me machucar, então eu falo, não toque em mim porque eu não preciso tocar em você para a unção descer em você, amém? Então eu quero vocês comportados, sem idolatria, gente, é igual um homem ou uma mulher de Deus, genuíno mesmo, amém? Então vocês já vigiem na terra, amém? Vocês nunca vão me ver, queridos. Eu adoro, eu me prostro para Jesus, não para o homem. Eu me prostro para Jesus. Para Jesus, eu posso admirar uma pessoa de Deus, mas eu me prostro para o Senhor Jesus. Eu me prostro para o Cordeiro de Deus, para o Espírito Santo, para Javé Adonai, o El Shaddai, amém? E uma das regras de carregar essa unção que vocês hoje, né, vê na minha vida ou na vida de qualquer homem de Deus, está nisso. Idolatria. Não idolatre ninguém nessa terra e não aceite nenhum tipo de idolatria sobre a sua vida. Amém? Porque se você aceita qualquer tipo de adoração na sua vida, você está roubando a glória de Deus. Eu sou apenas um instrumento do Senhor, amém? E desde já eu já repreendo isso na vida de qualquer um de vocês que vai estar na conferência. Vocês sabem que eu abraço vocês, né? Muitos de vocês levam cartinha, presente, né? Oferta. Vocês sabem que eu tenho um tempo ali que eu vou abraçar, né? Vou te dar um beijo, mas gente, sem se espendurar, cuidado, tá? Eu tenho a resposta na ponta da língua, certo? Muito cuidado, amém? Então, com ordem e prudência. Vocês sabem que eu tenho um tempo ali que eu dedico a vocês, amém? Então vocês só vigiem com isso aí, tá? E não só com a minha vida, mas com a vida de todas as pessoas,
certo? Que estarão ali, que vão ser, né? Vão estar ministrando a unção. Então, muito cuidado. Olha, nós vamos viver o maior nível de glória da história. E uma coisa que eu quero desde já declarar: não haverá idolatria sobre o homem, sobre o evento. Queridos, todo mundo faz um evento como esse, amém? Mas talvez ninguém pague o preço, né, que a gente está pagando. E o nosso diferencial é o quê? O que nós geramos espiritualmente. Mas isso está disponível também para aqueles que querem pagar o preço. Aleluia! Não idolatrem o evento, não idolatrem os pastores, não idolatrem ninguém. São homens e mulheres usados por Deus, posicionados. E você também pode ser um desse, amém? Certo? Então eu quero que você chegue ali e desfrute da presença de Deus, como nunca, desfrute de tudo. Para de ficar olhando o outro que recebeu. Querido, sabe por que vocês não recebem? Vocês ficam olhando quem está recebendo. Começa, olha, eu vou ensinar uma chave. Desde já fala assim: eu já estou recebendo a unção que está na conferência. Eu não estou sentindo nada. Começa a falar: eu já estou recebendo. Chega lá e fala: fulano, eu já estou recebendo tudo. Declara uma verdade profética sobre a sua vida. Fala: Senhor, eu já estou recebendo. Obrigada, Senhor, por essa unção que está entrando em mim. Obrigada, Senhor, por essa unção que está descendo sobre a minha vida. É isso, queridos. Amém? Tá? Glória a Jesus. E aí, a unção, vai chegar uma hora, a unção ela vai criando níveis dentro de nós. Então, quando nós vamos recebendo a unção, as pessoas vão percebendo, sim ou não? Vão perceber: nossa, eu arrepiei, você falou. Mas daqui a pouco a unção ela se torna palpável. Quando a unção se tornar palpável, você vai levantar a mão de longe, a unção vai tocar na pessoa lá. Pelo poder que há no nome de Jesus. A unção, quando ela é palpável na vida de alguém, ela dá uma ordem no mundo espiritual e aquilo ali acontece por causa do nível de unção que já se condensa na vida dessa pessoa. Amém? Então, os primeiros estigmas da unção numa pessoa, você vai se arrepiar, você sente uma atmosfera de paz, mas quando essa pessoa começa a ser cheia, muito cheia da unção, ela consegue, né, manifestar uma unção palpável que toca, né, da cabeça à planta dos pés, que toca todo o nosso ser, corpo, alma, mente e espírito. Amém? Então Deus, ele quer colocar uma unção palpável na sua vida. Mas essa unção palpável, ela só vem se você tiver odre espiritual. Ela só vem se você tiver estrutura para carregar. Não adianta você receber uma baita de unção. E como que você carrega essa unção? E a estrutura? Eu quero que você entenda uma coisa. Toda unção vai trazer um outro nível de guerra para você. Então, por isso que eu nunca desejo receber tudo de uma vez do que eu tenho que receber de Deus. Porque eu preciso que Deus aperfeiçoe áreas na minha vida para mim conseguir suportar o nível de unção que eu estou recebendo. Então eu sempre falo: Deus, antes de me dar unção, alinha o meu caráter, me dê mais maturidade, me dê mais estrutura e uma visão amplificada do teu reino e da tua vontade. Queridos, não dá para só pedir unção e não pedir que as suas estruturas... Não adianta, ninguém, queridos, consegue carregar uma baita de uma estrutura num recipiente frágil. Vai arrebentar. Então eu sempre peço para Deus: Deus, antes de me transicionar para isso que o Senhor falou que vai fazer, eu preciso de estrutura de caráter. Eu preciso, Senhor Deus, estar mais alicerçada. Eu preciso ter mais visão de reino. Eu preciso que o Senhor trabalhe no meu coração, na minha vida. Queridos, a unção, ela é extraordinária. Ela vai abrir portas na sua vida. Ela vai trazer uma amplitude de conhecimento, de visão. Mas se você não tiver caráter, se você não tiver fidelidade, se você for um Balaão, eu sinto muito, isso aí vai começar a atrofiar na sua vida. E vai corromper. Amém? E aí, em vez de algo lindo que transforma a vida de alguém, o que vai acontecer? Vai parecer que é de Deus, mas vai ser contaminado. Amém? Outra coisa que eu também vou pedir para vocês, na conferência Global Fire, não deixa pessoas que estão ali na conferência chegar e falar: Deus mandou eu vir aqui e impartir uma unção com você. Não funciona dessa forma. Se você viu que alguém ali tem uma unção linda, você admira aquela pessoa, conhece a vida dela, sabe como está a vida dela, e Deus permitir você receber, receba, mas eu quero que você venha receber diretamente da glória de Deus e dos homens e mulheres de Deus que estão ali. Amém? Muito cuidado, queridos. Homens e mulheres de Deus ali da minha equipe vão ser usados para libertar, para ministrar cura, ministrar
em vocês sinais e maravilhas, ministrar sobre vocês cura interior, curas físicas, mas impartição é algo muito sério e você não recebe de qualquer pessoa, você tem que, né? Porque às vezes você é um neófito nessa questão do avivamento. Então, a gente não pode querer sem saber a vida daquela pessoa, tá bom? Então, a pessoa tem que andar em santidade. Queridos, a maior prova que uma pessoa carrega um nível de santidade é que a vida dessa pessoa te transforma. Tudo que essa pessoa fala, faz, transforma você, te levou para Cristo, então é uma unção pura. Amém? É unção pura. A unção que confrontou você sair do pecado, ela é pura. Se você escuta um homem ou uma mulher de Deus, essa pessoa, né, através da mensagem que Deus está colocando a ver aquela pessoa, você começou a orar, a buscar Deus, então isso é puro, é genuíno. Amém? Tem pessoas que pregam, né, mas às vezes é só falácia. Não tem o que? A unção do Espírito Santo é que penetra e rumina dentro de nós, fazendo a gente o que? Sair do pecado, sair das coisas que o Senhor não quer. Amém? Então, quando você permitir que alguém toque na sua cabeça, que seja realmente, né, alguém que você confia, conhece, sabe da vida, do nível de santidade que essa pessoa tem. Amém? Na libertação é necessário, certo? Na libertação, mas é a minha equipe que vai ministrar vocês. Amém? É a minha equipe, eu juntamente na libertação. Nessa hora, nós precisamos colocar a mão na sua cabeça, mas é só nesse serviço. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Então, a unção de Deus, ela vai ser palpável na sua vida. E aí você vai, né, principalmente vocês que vão estar na conferência agora, ou vão estar de forma online, nós vamos abrir a inscrição, acredito que hoje. Ontem, né, a nossa página não tinha ficado pronta, estava tendo um bugzinho. Mas o que eu quero dizer agora para vocês, tá? A unção de Deus, ela vai entrar em você. E o que você vai fazer depois determina se ela aumenta e cresce ou se ela atrofia. Não adianta a gente ir viver esse grande avivamento e chegar em casa e entrar na zona de conforto. Não, agora você vai ter que alimentar mais essa unção. Você vai ter que alimentar mais. Buscar mais, jejuar mais, se consagrar mais, amém? E outra, manifestar isso. Você vai voltar da conferência com ousadia, você vai voltar cheio de fogo, com uma mentalidade expandida, amém? Então, Jesus prometeu para nós rios de água viva. E quando nós estamos cheios de unção, está cheio de água viva dentro de nós, tem que transbordar. Quanto mais você transbordar da unção que está dentro de você, mais Jesus dá para você. O transbordar não significa que você fica sem, mas significa que você está, né, alimentando, servindo o reino com aquilo que Deus te colocou, amém? O Espírito Santo de Deus, ele quer te revestir de poder, mas para você usar no reino de Deus. O Espírito Santo de Deus quer te revestir, amém? Da presença dele, mas para você ter intimidade, um relacionamento genuíno com o Senhor Jesus, amém? O Espírito Santo de Deus quer te revestir de glória, mas para que o nome do Senhor seja exaltado naquilo que você vai fazer no reino de Deus. Queridos, sempre declare, toda vez que Deus te usar, Senhor, a glória, a honra, o poder, a exaltação é tua, eu sou apenas um instrumento do Senhor, sendo usado como qualquer outra pessoa, continue me usando. Queridos, eu quero pedir uma coisa para vocês. Eu vejo muitos homens e mulheres de Deus que começaram bem, mas você não sente quando uma pessoa é soberba, metida, altiva? A gente sente na fala. Então, isso é muito perigoso. Porque é um alto ego. Então você vai pedir, Senhor, quanto mais unção o Senhor me der, mais humildade coloca no meu coração, mais nível de consciência coloca na minha vida de que eu sou apenas um instrumento. O problema, queridos, é que muitas vezes homens e mulheres de Deus começam bem e por causa do poder, da relevância, começam a ficar soberbos, já não sentam em qualquer mesa, já não conversam com qualquer pessoa, já não olham para o próximo do mesmo jeito. Se hoje você recebesse a influência que eu tenho, o seu ministério ia para frente, o que ia acontecer? Eu acredito, queridos, que nós não podemos receber tudo de uma vez e que Deus trabalha da maneira certa, nos dando degradativamente, degrau por degrau, e isso é suficiente. É suficiente nós crescermos de degrau em degrau, porque nessa trajetória Deus vai nos moldando. Então peça, Senhor, me dê humildade. Senhor Deus,
Que cada dia que eu crescer na unção, no poder, na graça, o Senhor me dê também compaixão e amor pelo reino, amor pelas pessoas. Querido, se você receber a unção e você mudar, você ficar altivo, soberbo, você você desprezar as pessoas, os pequenininhos do Senhor, você só querer sentar com quem tem dinheiro e os pequenininhos você rejeitar, não é evangelho de Cristo que você está vivendo, não. Não é cheio do Espírito Santo que você está, não. Isso aí é uma deturpação no seu caráter. Sabe aquele ditado que o dinheiro não muda ninguém, ele só aumenta o que uma pessoa é? Eu creio também que a unção, ela não muda ninguém, ela só aumenta aquilo, ela só propaga aquilo que a pessoa não permitiu Deus transformar. Queridos, quanto mais glória, poder, unção e relevância Deus te der, mais simples você precisa se tornar, mais humilde você precisa ser. Eu vou pedir uma coisa para vocês que me seguem, vão viver a conferência, vocês vão receber um alto nível de unção. Não se achem por causa de algo que não é de vocês. A unção é de Deus. Quem governa ela é o Espírito Santo. Amém? Então, não se vangloria. Eu tenho uma unção. Não, Deus confiou em mim uma unção. Eu tenho temor porque essa unção é dele. Queridos, não sejam soberbos, altivos. Cuidado. E você sabe como que a gente destrona a soberba, a altivez, o orgulho? Jejum. Vida com Deus. Servindo o próximo. Amém? Não sejam soberbos, porque agora Deus está te usando para fazer alguma coisa. Amanhã Ele pode tirar isso de você, se Ele quiser. Queridos, mas o pior de tudo não é Deus tirar, às vezes, o dom e te impedir de ser usado. A pior coisa é perder a presença. A presença do Espírito Santo é a nossa joia, é o que nós temos de mais importante, é o que nós temos de mais precioso. Então, unção, toda pessoa pode alcançar, mas intimidade com o Espírito Santo, somente aqueles que realmente se prostram, se dobram. Então, toda pessoa que busca o Senhor, tem uma intimidade genuína, né? É transformado. Então, fala, Senhor, me dê estrutura para carregar, me dê intimidade, Senhor, me dê temor. Queridos, tenham temor naquilo que vocês vão fazer, naquilo que vocês vão falar, na maneira que vocês estão agindo. Tenham um temor de Deus em todo o tempo. E sempre fala, Senhor, me ajuda a viver em mais santidade para proteger aquilo que está sobre mim. Uma pessoa que é separada por Deus, ela não está em todo lugar, ela não conversa toda hora, ela não é falante. Ela é uma pessoa que está todo o tempo meditando em Deus, com Deus. Ela tem seu momento de comunhão, mas ela é uma pessoa que tem domínio sobre a boca. Lembra que eu falei para vocês, a boca é a chave? A boca é a chave. A língua é a chave. O que você vê também influencia o que você escuta, mas o que você fala te acusa. O que você fala faz você cair. Então, cuida com os teus lábios, principalmente nessa reta agora, amém? Santifica o máximo que você puder os teus lábios. Silêncio, tá? Sabedoria no tratar as pessoas. Você que grita com o filho, cuidado com o que você está fazendo esses dias. Cuidado, cuidado, amém? Então, queridos, essa chave poderosa de acessar a unção na fonte é o que vocês precisam saber. Está disponível para todos que são filhos e filhas. Sai hoje do cativeiro da orfandade e fala, Senhor, eu sou filho, eu tenho direito. Vocês querem as coisas de um homem e de uma mulher porque vocês não têm a dimensão que isso já está disponível para vocês. Amém? Isso já está disponível para vocês. E Deus, se Ele quiser te dar unção de um homem de Deus que se admira, em sonho Ele te dá. Você sonha... Querido, nem todo sonho é um sonho, tá? Muitas vezes é uma experiência na dimensão espiritual. E Deus, se no sonho você recebe a unção daquela pessoa, e você fala, uau, parece que foi real. Por que foi? Às vezes você não precisou ir lá do outro lado do mundo. Então fala, Senhor, eu quero. Olha o que você vai falar hoje para Deus. Deus, vai para o seu devocional hoje. Seu tempo com Deus, fala, Deus, eu creio que o Senhor confiou unções poderosas em homens e mulheres de Deus na terra. Mas eu quero aprender a beber da fonte. Eu quero aprender a receber direto. Eu quero aprender a receber, Senhor Deus, daquilo que só o Senhor pode dar. Então, Senhor Deus, a partir de hoje eu me coloco como filha e filho para receber.
santa, na suia. Meu Deus. Tá vendo? A gente não pode nem demonstrar. Ai, meu Deus. A gente não pode nem demonstrar. A gente não pode nem demonstrar. É isso que você tem que fazer. Começa a falar e Deus começa a derramar. Senhor, eu quero beber da fonte. Aleluia. Gente, eu tô falando pra vocês. O mundo espiritual tá cheio de fogo. Essa consagração poderosa demais. Eu não posso nem orar e pedir unção que já cai no chão, né? Triturada pela unção, moída pela unção. Amém? Meu Deus do céu. Amém? Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Queridos, um dia abençoado para vocês. Aleluia. Hoje é sexta-feira, hoje tem um culto poderoso na Global Fire, né? Vocês vão viver algo poderoso, né? Se eu não me engano, eu acho que hoje tem vigília. Acho que tem vigília hoje. Vai ser poderoso então. A vigília desses jovens é linda. Amém? Um dia sobrenatural, um dia profético. Aleluia.